Salve, pessoal! Salve, pessoal! Salve, gente! Estamos aqui para mais um programa de cultura racional, o nosso Racionalcast. Hoje nós vamos tratar do assunto: o que é encanto e o que é desencanto. E para dar início ao nosso Racionalcast, eu vou ler um trechinho aqui do 321 volume do Histórico, dos livros Universo e Desencanto, que é só o título que já fala um pouquinho sobre o que é encanto e sobre o que é desencanto, para a gente poder conversar a respeito depois, tá? O encanto é da mecânica material e da mecânica celeste, e o desencanto é da mecânica racional. O encanto só levava todos de mal a pior, e o desencanto a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Encanto, sofrimento puro, lapidação pura, e o desencanto, salvação eterna. E é bem legal que ele fala o encanto, né? O encanto é exatamente assim, esse mundo que a gente vive que é um encanto, né? É como se fosse a Matrix, né, do filme, para quem já assistiu. Tá todo mundo achando que isso aqui é verdadeiro, né? Que isso aqui é uma coisa, isso aqui é tudo que existe, isso aqui é real e tal. E no fundo, isso aqui é um encanto. É uma coisa que daqui a pouquinho vai... Claro, tem uma magia, né? as coisas necessárias que a gente precisa fazer, que é comer, tomar banho, são as coisas que a gente sempre tem que estar fazendo, né, pra gente sobreviver aqui. Mas tem muita coisa que a gente acha que a gente tem que levar além daquilo e a gente precisa ser algo aqui. Na verdade, não. Na verdade, o que a gente realmente precisa fazer aqui, a gente está deixando de fazer, né? Então, a gente está aqui com esse programa para mostrar para vocês o que vocês realmente vieram fazer aqui. Não que vocês não possam fazer outras coisas, né? Deixar aqui bem claro, porque às vezes as pessoas podem achar, não, então eu tenho que começar a estudar cultura racional. Leva ao pé da letra, leva né? ao pé da letra e acaba deixando de fazer algumas coisas que vocês gostam. Não, vocês podem fazer, mas vocês não podem deixar a verdadeira missão de vocês de lado. Né? O que a gente realmente quer mostrar para vocês que a gente não pode deixar a nossa missão de lado, por isso que nós estamos aqui hoje, porque uma de nossas missões também é divulgar para aumentar o conhecimento do nosso mundo e fazer todos voltarem ao seu verdadeiro mundo de origem. Então esse é um comecinho de um resumo do que é o encanto e o que nós temos que fazer para chegar ao desencanto, né? Tá inspirado o Vinícius hoje, hein? Vamos começar falando aí sobre o que é o encanto. Então, o que seria o encanto? O encanto é exatamente essa fantasia que a gente vive, Essa né? fantasia, sim. Porque toda essa história que a gente tem eu sou o Luiz, você é o Vinícius, ela é a Priscila. Isso aqui é um encanto, é uma história, é uma aparência, porque a gente aparece e desaparece. Exato. Não é verdade? No mesmo momento em que você está aqui, daqui a alguns aninhos você não está mais. Sim. Tanto Então, que fala, né, que a gente vive alguns aninhos de vida aqui e depois não sabe para que a gente viveu, né? Então tem que ficar bem ligado, tem que ter e a gente acaba achando que isso aqui, essa aparência, é tudo que existe. É a verdade, né? Que isso aqui é a verdade, né? E passa a vida acreditando, achando que é só essa vida que a gente tem, né? Eu vou acordar, vou tomar banho, vou trabalhar, vou voltar. De vez em quando vou passear um pouquinho, vou dormir, vou comer e vivo a vida resumida nisso, né? E todo mundo está encantado, né? Todo mundo está encantado. É o que a gente estava falando esses dias, né? Eu não me lembro o que foi que a gente estava conversando, que você falou assim, é ou não é o encanto? A gente sai para resolver coisas, aí você ainda brincou comigo. Você analisou tudo que você fez hoje? Aí eu até falei, né? Não. A gente entra num lugar, entra em outro, faz isso, resolve aquilo. Aí você ainda brincou, completamente encantado a gente tá, né? Mesmo a gente estudando, conscientes, né? A gente também muitas vezes vai aqui, vai ali, faz isso, faz aquilo, no automático. Exato. E não tá observando tudo que tá fazendo, né? Então, como a gente sempre repete, né? Somos fantoches mesmo, né? Pra lá e pra cá, fazendo isso e aquilo. É igualzinho o filminho do Matrix. E a galera fica com um programa ali e esse programa roda todo dia e a pessoa acha que aquilo ali é real e fica... Mas uma coisa, isso a gente vê que a gente não percebe muito que a gente faz, resolve uma coisa, resolve outra. Mas quando você tá estudando cultura racional, realmente estudando, é algo que você não deixa perder. Daí a pílula que você toma. É algo que você foca e você sabe depois falar. Quando você realmente estuda, quando você realmente tem a vontade
e faz acontecer é algo que não deixa de lado. Você fica mais ligado, né? Isso, Você fica isso é uma mais energia, no agora, né? uma energia que é uma energia diferente dessa do elétrico e magnético, né? Tanto que a gente tem que fazer também um podcast explicando bem o que é energia elétrica e magnética e a racional, né? Sim. Então, mas a gente consegue ver que a diferença entre a energia do elétrico e magnético mostra pra gente que a gente realmente está encantado. E esse encanto não deixa a gente prestar muita atenção nas coisas básicas que a gente faz no dia a dia. Mas quando você está focado na energia racional, quando você está focado em se desencantar, em sair da fase do encanto, você começa a ver que quando você começa a fazer as coisas racionais, né? Como a gente fazendo aqui o podcast agora, é algo que não vai deixar de ficar na nossa cabeça. A gente vai sempre lembrar que a gente fez o podcast, vai lembrar das coisas que nós falamos. E a gente, depois que termina, a gente já começa a analisar, né? Raciocinar qual vai ser o próximo, o que a gente vai falar, né? Então, a gente já fica mais ligado na energia racional, né? Exato. E o nosso papel aqui, gente, aproveitando para fazer essa observação, é fazer a divulgação de cultura racional. Ninguém aqui está querendo parecer ou ser melhor do que ninguém, né? É muito importante a gente falar isso, porque a nossa missão é mostrar para vocês o caminho, né? A cultura racional dos livros Universo em Desencanto, explicar para vocês o que é, né? De acordo com os nossos conhecimentos da cultura racional. Então, a gente dá a placa, como você falou no outro, né? A placa, ele também falou da placa. Também a placa, né? Sim. E aí, o pessoal que quiser acompanhar, quiser saber mais, vai, né? Acompanhando o nosso podcast aí, nosso Racional Cast. Futuramente, nós vamos ter alguns com participações especiais, né? Verdade. Então aguardem aí de mais estudantes da cultura racional. E hoje, como a gente está aqui falando sobre o encanto e sobre o desencanto, primeiro a gente vai falar um pouco mais sobre o que é o encanto e juntamente o que é o desencanto, né? Então é isso, o encanto é tudo isso que existe que a gente pensa ser verdadeiro. Realidade. Pensa que é ser real, realidade. né? Você pensa que você é o Luiz, né? Eu penso que eu tenho uma história, entendeu? Mas cadê a minha história? Ela nem existe mais. Realmente fui eu quem fiz, né? Também assim, isso. o Luiz que fez as coisas do passado já não existe mais. Não existe. E nem esse de agora. Já foi também. Né? Também já foi. Tá indo, tá em constante. Então, é algo assim que parece meio maluco, vamos dizer assim, né? Não, é maluco, é totalmente... Para quem não conhece, mas para quem já está se conhecendo e já está buscando as verdades aí... Para início de conversa, é bem maluco o negócio. Você pensa assim, peraí, mas o que esses três estão falando aí? Gente, a gente está falando uma coisa que... Se ainda não caiu a fichinha de vocês, uma hora vai cair, porque aqui caiu dos três já. Dos três já caíram. De todos os estudantes de cultura racional que começaram a ler... Realmente a ficha cai, porque chega uma hora que você fala assim, é verdade, isso aqui tudo é tudo passageiro, é uma realidade, é um encanto, né? E por isso o nome do livro não poderia ser melhor, Universo em Desencanto, ou seja, tudo que a gente conhece, universo quer dizer único verso, né? Então, o nome universo quer dizer único verso, verso é lado, então só tem esse lado que a gente conhece e é um lado encantado. Então já deixa na nossa cara assim que é o universo em desencanto. O que você precisa, o que ele vai te proporcionar. E desencanto, muita gente, quando inicia o conhecimento, quando descobre a cultura racional, né? A gente vai fazer a divulgação. Eu já ouvi gente falar assim, mas desencanto é uma coisa ruim. É você ficar triste ou, sei lá, assimila com algo assim, triste, né? Eu não quero me desencantar, eu quero viver encantado. Tipo assim, né? Mas só que na vai verdade, perder alguma coisa e não vai perder nada. Na verdade, é maravilhoso. É você viver nesse mundo material, né? Nessa mecânica material, fazendo tudo que você faz, né? Na matéria, na vida material, trabalhando, fazendo tudo. Só que você vê a vida de uma forma totalmente diferente das pessoas e você entende como é que essa mecânica material funciona. A gente fica muito apegado, né, às coisas aqui da matéria. A maioria das pessoas, nós todos, né, seres humanos, já por natureza, né, somos elétrico e magnéticos, né? Somos parte, né? Somos feitos dessas duas energias. Então, por isso a gente precisa de tudo aqui para viver. E por isso nós temos, um apego à matéria, à vida material, né? Algumas coisas da vida material. E essa é a função do desencanto, é nos desencantar. É a gente olhar para essa vida material,
né? Como ela é realmente, fazendo o que precisamos fazer, mas sem valorizar demais essa vida material, né? Achar que isso aqui é tudo. É normal a gente se apegar, né? Algumas coisas da vida material mesmo, por a gente ser feito de tudo isso, Sim. né? Dessa energia aqui, elétrica e magnética. Porém, a gente precisa abrir os olhos para o que realmente importa, né? Que nem aqui está dizendo, né? O encanto é sofrimento puro, lapidação pura, porque nós estamos sendo lapidados para chegar ao ponto, todos nós, né? Estamos sendo lapidados para quando chegasse o ponto de nos conhecermos, né? De entender o porquê de tudo isso aqui, por que eu tô aqui, por que eu vim, como eu vou voltar, né? Para onde eu vou voltar? Porque a gente teve que passar por todo esse encanto também para a gente conseguir entender o que a gente entende agora, Sim. né? Que é um exemplo, acho que a gente deu esse No exemplo último no último podcast, podcast, de um selvagem não entende o civilizado. Então, como é que um selvagem entenderia a cultura racional, sendo que é algo acima e se nós que somos civilizados já é difícil de entender algo acima da gente, imagina se a gente não tivesse passado por tudo isso, por todo esse encanto, né? Uma outra interpretação também que é interessante para entender o que é o encanto, né? Além de ser essa fantasia que a gente está falando, imagina encanto, um canto mesmo, tá? Então você estar encantado é você estar neste canto, né? Num canto de parede, você está encantado entre cantos e você não tem para onde ir. Encantado, você não tem para onde ir, você está encantado. Então você precisa. preso, você né? está preso, né? Imagina um animal num canto assim, ele está acuado, ele não tem para onde ir, entendeu? Ele não tem como saber o que ele vai fazer da vida dele. Ele está num canto. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa ser desencantado. Então o desencanto é isso também, é tirar a gente desse canto que a gente está, né? Porque a gente está num canto sem saída, Sim. tipo assim. Preso a essa vida material. A ciência, ela vai, estuda, aí chega na física quântica, bagunça tudo, não dá para entender, né? Que tem uma estranheza quântica, né? Para quem já estudou. Então, quer dizer, estudou e continua no canto. Sim. Porque não tem como explicar, entendeu? As religiões, as filosofias, as seitas e tal também não deixam de estar num canto. Porque você precisa, de certa maneira, acreditar em algo que ainda não foi provado. Querendo ou não. E as pessoas podem falar assim, mas eu tive provas e comprovações. Sim, mas só você teve a sua prova. O importante é todo mundo ter a prova, não é verdade? Então, quando alguém tem uma prova, que bom. Mas eu não fico contente eu tendo uma prova e o resto da humanidade não ter uma prova. Aí eu começo a me questionar se essa prova é realmente uma prova ou é uma outra ilusão do próprio encanto, entendeu? Sim. Então, é aí que está o problema desse encanto que a gente veio parar aqui, né? Sim. Então, além dessa interpretação da fantasia, tem essa interpretação também do física. Do canto. Física, né? Que é legal. Eu já vi também estudante falando sobre isso, eu lembrei. E aí tá falando da mecânica, né? Das duas mecânicas, né? A mecânica material, que é essa que nós estamos falando, e a mecânica celeste, né? A mecânica material é a mecânica de tudo que existe fisicamente, né? Que a gente consegue ver, que a gente consegue experimentar, vamos dizer assim. E a mecânica celeste, uma parte a gente vê, que são os astros e tudo que tem aí fora da Terra, e a outra parte a gente não vê, porque não tem condições ainda de ver. Então são duas mecânicas que regem o funcionamento ainda desse encanto, tá? Ainda desse encanto. Porque depois tem a mecânica racional. Aí sim, a mecânica racional é uma coisa que a gente vai precisar conhecer e não é daqui, não é do encanto, é do desencanto, é de outro lugar. Então, como conhecer uma mecânica de um lugar que a gente nem imagina, não tem condições, né, de saber. A gente não sabe nem a mecânica não é algo daqui. comum igual que a gente vive aqui, né? Não, então, e não tem lógica a gente querer entender por enquanto, porque a gente não entende nem a mecânica material. Exatamente. A ciência está lapidando aí que eu acabei de falar na física quântica e não sai, tem a estranheza, é um negócio estranho, né? Como que você vai querer algo, né, de outro mundo, se nem o que você está, você não é capaz de conseguir compreender, né? Na Muita mecânica coisa, celeste, né, que rege todas as religiões, as seitas, as doutrinas, espiritismo, filosofias e tal, a gente também não consegue entender exatamente, não é verdade? Então, assim, como que a gente ainda vai
entender a terceira mecânica, que é a mecânica verdadeira de nossa origem. Verdade. É só com o conhecimento que vem de lá mesmo. Que vem de Exato. fora. Não tem como. Né? E aqui ele está dizendo, né? Eu já falei, mas vou citar novamente, que o encanto é o sofrimento puro, a lapidação pura. Porque aqui nesse mundo material, a gente só vê sofrimento, né? Porque o sofrimento, ele é a melhor ferramenta para a gente chegar onde a gente tem que chegar. Tá certo? Porque nós somos animais em primeiro lugar, né? Animais racionais. E o animal, ele é muito de, como é que se diz? De estabilidade, né? Ele quer estabilidade. Se ele estiver estável, tá tudo bem para ele. Você olha um cachorro, qualquer animal que ele tem comida e água, ele tá ali, ó, tranquilo. Ele não vai procurar nada. Se ele começa a ter uma dor, ele começa a procurar. Começa a doer a barriga dele, ele vai procurar comida, não é? E não é diferente com a gente. Então, toda a lapidação que a gente passa na nossa vida, a gente deveria agradecer. Né? E quanto como é que se diz? Qualquer tipo de lapidação, a gente não deveria nunca, como é que se diz? Achar ruim, desmerecer, ficar, sabe, se fazendo de vítima, essas coisas assim. E achar assim, nossa, por que está acontecendo isso comigo? Exatamente, porque na verdade a lapidação ela vem para fazer a gente crescer, para a gente falar assim, peraí, tem coisa errada aqui, deixa eu, não é? A gente tem provas e mais provas aqui na nossa família, né? Várias pessoas têm, né? A gente sabe disso. Então, assim, do jeito que ele fala aí, que realmente o mundo, o encanto, ele é de sofrimento porque ele quer apertar o ser humano para chegar onde tem que chegar. E todo mundo sofre, né? Não tem uma pessoa nessa vida material que diga que é feliz por inteiro, que não tem como, né? Como que você vai estar feliz? Você pode até ter momentos felizes, né? Sim. Agora, felicidade mesmo completa nessa vida material, não tem como. Porque aonde está o bem, está o mal. Né? E é tudo instável, como você falou, né? Muita gente até pode... igual você falou, uma pessoa que está com estabilidade, ela não quer saber de nada. Mas chega uma hora que o calo aperta, a barriga dói e ela vai procurar ajuda. Nessa vida material, a gente não consegue ter uma felicidade verdadeira, o tempo todo feliz. Porque na mesma hora que você está bem, você está ruim, ou você pode estar bem e alguém muito próximo a você não está muito bem, já te afeta, né? Então não tem como a gente ter essa estabilidade mesmo, né? A gente tem momentos melhores, momentos piores, e aí assim, tem pessoas que vão aguentando e é obrigada a aguentar. Por isso que eu acho assim, que nem aqui fala, né? É sofrimento puro esse encanto. Porque você é obrigado a aguentar o sofrimento. E você é obrigado a aguentar saber que você vai morrer. E ninguém quer morrer. Na verdade, todo mundo quer ficar vivo. Por pior que esteja, todo mundo quer estar vivo e queria muito ser eterno. Só que eternidade nós só vamos ter na nossa verdadeira vida, que é o que ele fala aqui, o desencanto, salvação eterna, porque a nossa verdadeira vida, né, ela é eterna. Nós estamos fora do nosso verdadeiro natural, por isso nós perdemos o direito de viver. Todos que estão fora do seu verdadeiro estado natural perderam o direito de viver. Então, por isso, todos nós vamos morrer um dia. A única certeza que todos nós temos. Como ele cita em alguns dos livros. Se você tirar uma flor, uma planta, né, que é de um lugar gelado e colocar ela num clima quente, ela perde o direito de viver. Se você tirar um peixe da água, ele perde o direito de viver. Se você tirar um esquimó, né, lá da geleira e colocar num clima quente, perde o direito de viver, porque saiu do estado natural, né? E nós saímos do nosso estado natural, estamos aqui fora do nosso natural, por isso não temos o direito de viver e somos obrigados a conviver, que já é um tremendo de um sofrimento, você nascer e saber que um dia você vai morrer ou que um dia você vai perder pessoas que você ama, né? Seus pais ou seus avós, seja o que for. Já é ruim, não é? É ruim, é. É uma e coisa a pessoa muito pode ruim. até se enganar. Ela pode até ter gente que fala assim, não, mas eu vivo tranquilo, eu tive uma vida muito boa, teve os sofrimentos, mas ela está se enganando. Ela mesma está se enganando, entendeu? Exato. Porque se você chegar para ela e falar assim, então tá bom, então se você morrer agora, nesse momento, tá tudo bem.
pessoa duvida que ela vai falar, não, deixa mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. A Entendeu? única que eu vejo que fala que pode ir embora já é sua avó. E não vai, né? E não vai. Não vai. Sua avó... Falei, Deus não quer a sua companhia, ela pode ficar por aqui mesmo A tempo. única que eu vejo falar, eu já posso ir embora, né? Tá com 89 anos, eu falei, ih, olha. Mas a gente brinca assim, mas realmente todos querem, né? Acho que se todo mundo pudesse escolher, eu lembro quando eu era criança, eu tinha muita vontade, assim, eu falava, nossa, como eu queria ver todo mundo feliz, como eu queria ver todo mundo bem, como eu queria que todo mundo fosse eterno, que ninguém perdesse ninguém. Por que a gente quer isso? Porque a nossa origem verdadeira é a eternidade. É tudo bom, tudo maravilhoso, né? É tudo puro, limpo e perfeito. Por que a gente está aqui num processo de desencanto? Para que a gente volte ao nosso estado natural. E no nosso estado natural Consciência é a eternidade. Pura, né? É estado de consciência pura. Porque aqui a gente está no estado inconsciente, né? Então, quando a gente voltar para o mundo racional, a gente vai voltar à nossa origem, que é um estado de consciência pura e eterna. E não tem mais positivo e negativo, é uma coisa só. Não tem sofrimento, não tem lapidação. E assim, é uma coisa só, porque na matéria tudo é dual, como a gente já falou. Então, se a pessoa falar assim, mas a minha vida sempre foi feliz, eu sempre foi mais momentos de felicidade, ou então a minha vida só foi felicidade. Olha, tem dois polos aí. Ou você não está enxergando, porque aonde está a felicidade, a infelicidade está junto. Aonde está a alegria, a tristeza está junto. Exato. Acontece às vezes da pessoa rir muito, depois ela chora muito, né? É verdade. Às vezes acontece de uma pessoa chorar, passar um tempo chorando, depois ela passa um tempo rindo bastante, porque as energias elas têm que se equilibrar automaticamente. Na própria natureza ela busca um certo equilíbrio, porém de 35 para cá o equilíbrio está pendendo mais para o lado negativo, que é para forçar mais as pessoas a vamos lá, vamos voltar, vamos conhecer. Então, e não é nenhuma coisa boa a pessoa não ter sofrimento. Quem não se conhece, por exemplo, não é interessante. Se ela ficar muito estável, ela não vai... Estabilidade não vai evoluir. Não ela tem. Vai ficar sempre naquilo. Vai ficar... Então... E aí vai morrer. E vai acontecer o que depois? Leia o livro para você saber. Leia o livro para você saber. Então, a gente explicou o que é o encanto, explicamos mais ou menos o que é o desencanto. Vamos dar mais uma afirmada no que é o desencanto para vocês terem bem na mente de vocês o que é o encanto. A gente já explicou, e o desencanto agora a gente vai explicar melhor para ficar bem, né, fixado, para vocês nunca esquecerem sobre o que é o desencanto e o encanto. Legal, gostei. Então, o encanto já explicamos, o desencanto é exatamente fazer com que a gente saia desse encanto. De que forma? Através da leitura dos livros do Universo em Desencanto, que é uma energia que vem de fora desse mundo, e essa energia é a única capaz de fazer com que a gente acorde, com que a gente desperte da Matrix que a gente vive. Que a gente... Né? Que a gente acorda aquela... Para quem assistiu o filme... Eu adoro o filme Matrix porque ele dá ele dá um exemplo bem legal. Exemplo muito bom, né? Então, assim, o livro, a cultura racional, a energia, é exatamente aquela pílula que a gente toma e acorda. E no início, no filme, não é gostoso quando você acorda. Não é verdade? Porque você acorda e você fala assim, meu Deus, mas... Então, tudo aquilo meu filho. Tudo aquilo que eu achava que era real é mentira. Exatamente. Né? Porque é bem por aí o desencanto, né? Quando a gente tira a venda, muitas vezes tem pessoas que não... Né? Que acham que não sentem nada, mas... Eu confesso que quando tirou a minha venda, eu acho que todo mundo toma um... eu tomei, cara. Eu tomei um baquezinho. Você? Por causa que quando eu era mais novo, eu lia os livros, mas sabe, quando você não entende direito, né? Então, eu tava começando também, e quando foi passando os anos, assim, quando eu comecei a ficar um pouco mais velho, foi algo que foi entrando mais na minha cabeça e eu... Cara, realmente... Então, foi uma mudada, assim, pra mim, né? Que eu me importava muito com muitas coisas, eu deixava muitas coisas que eram importantes de lado, né? E agora não mais. Agora eu tô mais focado, realmente. Eu sei realmente o que eu quero, o que eu preciso. Então, tanto que, né, eu tô bem focado ultimamente, né?
Tô acordando todos os dias bem cedinho, já faço minha leitura. Sozinho, né? Todos os dias, não precisa ninguém chamar nada. A gente já sente a vontade de ler, a gente sabe que é aquilo que faz bem pra gente. Porque quando eu fiquei uma época, admito, sem ler, e tudo, sabe, começa tudo mudar. Você não sente tanto aquela energia boa como você sente quando você tá lendo os livros, né? Você fica muito ligado nesse mundo material. E às vezes acontece algumas coisas na sua vida que te mostram, acorda. Você já conheceu a cultura racional, você conhece a cultura racional. Você sabe o que ela te traz de bom na sua vida. Então, a vida ela é cheia dessas. E ainda mais pra gente que já conhece cultura racional, então a gente tem que pegar realmente firme, porque senão a gente tem esse verdadeiro conhecimento nas nossas mãos, esse conhecimento maravilhoso, esse livro incrível nas nossas mãos, que mostra pra gente tudo. E a gente não vai ler, a gente não vai, pelo menos, pegar um pouquinho de tempo que nós temos no nosso dia inteiro para poder ler esse livro e realmente ficar bem conosco, né? Que tantos benefícios nos traz, né? Nos equilibrar. Né? Isso que o Vinícius está falando, né? Todos os estudantes de cultura racional, todos que assistir esse vídeo, eu tenho certeza que vai concordar na hora que estiver assistindo, né? Porque só quem estuda, né? Quem pega um livro desse, começa a estudar em casa diariamente, tem ali o seu contato diário, que é como se fosse um remedinho, né? É um remedinho, porque quem equilibra essas duas energias, que nós somos feitos por elas, já falamos até para quem quiser ir no vídeo anterior a esse, saber sobre a energia elétrica e magnética, que são duas energias que nos regem. E para haver esse equilíbrio, somente quem equilibra essas duas, que é o que o Luiz acabou de falar, né? Quando você ri muito, muitas vezes chora muito, porque está em desequilíbrio, né? E vice-versa. Então, só quem equilibre, só quem pode equilibrar essas duas energias, elétrica e magnética, né? Deixar em equilíbrio essas duas, é a energia racional. Né, através dos livros, através do conhecimento de cultura racional, que é esses livros aqui, ó, que a gente vai deixar no link aí embaixo para quem tiver interesse, né, de adquirir esses livros. Ele é como se fosse um remedinho mesmo, sabe? Só quem estuda sabe o que eu estou falando. A gente adquire, né, Vinícius, um bem-estar maravilhoso. Nossa, é uma energia que a gente não tem, assim, como explicar, só sentindo mesmo, né? E todo estudante sabe o que eu estou falando. Todo estudante sabe o que você está falando também. Gostarem, né? Se vocês se interessarem bem pela cultura racional, depois de tudo isso que nós falamos para vocês, não esqueçam, entrem no link aí, adquiram o primeiro volume, vocês vão ver que é um dos livros mais importantes, assim, então preste bastante atenção e veja que vão acontecer muitas coisas boas para vocês vão sentir uma energia muito boa quando vocês lerem, eu tenho certeza. E, cara, é surreal. É um livro que eu não vou parar de ler nunca mais. Até, vou ficar lendo porque faz muito bem pra mim. É algo que me equilibra, é algo que me deixa feliz, é algo que me mostra realmente, né? A verdade, né? Então, eu sou uma pessoa muito grata a esses livros. Sou muito grato ao Manuel Jacinto Coelho, que escreveu esses livros, e a cultura racional de me proporcionar tantas coisas boas em todos os dias da minha vida. É isso mesmo. Olha só, falou bonito. É isso mesmo, né? Vocês resumiram aí o que é o desencanto, né? Que é exatamente essa energia que nos equilibra, que traz esse equilíbrio pra gente, essa sensação boa de tipo assim, bom, agora eu sei. Tô preenchido, você sente né? você evoluindo além do que você poderia evoluir, né? Então... todos estamos evoluindo, como a gente falou no outro vídeo também, né? Só que quando a gente adquire o conhecimento de cultura racional, que é o único, como você disse aqui, nessa vida material, que pode trazer, né, esse equilíbrio, porque ele ativa a nossa glândula pineal, ele ativa o nosso raciocínio. Nós estamos na terceira era, né? Na era do desenvolvimento do raciocínio, que é o que vem substituir o pensamento e imaginação. Sim. Por que o pensamento e imaginação, saindo um pouquinho, né, do que é encanto e desencanto, porque é tudo muito conjunto, né? É tudo interligado, então é difícil a gente falar de uma coisa só, né? Mas o pensamento e imaginação, eles já deram o que podiam pra gente, né? A natureza deixou de alimentar o pensamento e imaginação. Não, né? E o mais legal disso tudo aí,
que você está falando e me veio agora aqui é o seguinte, é que com o pensamento e a imaginação, a gente precisa fazer isso que a gente está fazendo aqui, ó. Conversar um Falar. com o outro, Exato. se comunicar um com o outro. Com raciocínio, não. Com raciocínios, você não precisa... aqui, ó. É aqui, ó. E você não precisa nem estar perto da pessoa. É uma coisa assim... É uma comunicação natural, porque um negócio a fala... de outro mundo, assim. É uma coisa que você fala, peraí, mas quem falou isso aí? Ah, tá. Sabe? É um negócio... Gente, não dá nem para explicar. Não tem porque muito como a fala, explicar. ela é do Não precisa de primeiro... fala. Porque a fala ela é do primeiro milênio, né? Da primeira era, que foi o desenvolvimento da energia magnética. E que aqui nos livros está, né? Foi desenvolvida a fala, né? E quando todos estiverem raciocinando, vão se comunicar através do raciocínio. Então não vai precisar mais haver fala, exatamente. né? Então, a energia racional é a energia que desenvolve o raciocínio, que está localizado na nossa glândula pineal, no istmo do mesencéfalo. E quando a gente começa a estudar esse livro, nós ativamos a nossa glândula pineal, que também vai ter um podcast falando somente sobre ela. A glândula pineal é maravilhosa, ela traz, assim, maravilhas, né, no nosso corpo. Isso aí está tudo sendo comprovado e nós vamos falar sobre corpo, isso. Né? Por isso, a glândula chefe. E por isso, a energia racional causa essa sensação de bem-estar que o Vinícius acabou de dizer, que quando a gente começa a estudar diariamente, a gente sente esses benefícios no nosso corpo, né, na nossa vida, na nossa conduta, né, em como a gente encara as coisas, né, a gente fica mais leve, mais tranquilo, mais calmos, que é tudo isso que a energia racional proporciona para quem é um estudante de verdade de cultura racional. A gente começa lendo e depois a gente vai se tornando um estudante, né? Até para poder passar, como a gente está fazendo aqui hoje, porque se a gente quisesse o bem só para nós seríamos muito egoístas, porque a vida de todo mundo que estuda realmente cultura racional modifica para melhor e todos têm provas e comprovações nas suas vidas. Não vai ser o fulano que falou, Beltrano ou Ciclano, ninguém precisa falar. Você tem as suas provas e as suas comprovações para... E a gente desenvolve mais do que quem está assistindo, né? A gente aqui fazendo, a gente desenvolve mais a gente mesmo do que... A gente acaba aprendendo mais até do que quem está assistindo pela primeira vez, quem ainda não conhece. É aquilo, né? O professor, mesmo ele já sabendo muito, quando ele dá aula, ele não aprende só uma vez, ele aprende em duas. Várias, ele reaprende. Ele reaprende. Então... Essa é a função, né, de quem é um estudante e de quem é um divulgador da fase racional. Ele entrega para o outro, mas ele acaba pegando muita coisa, porque às vezes o que você fala, a forma com que você fala, ativa aqui uma coisinha em mim e vice-versa. O que ele fala, o que eu falo, ativa ali nele, né? Assim, quando a gente assiste também muitos canais aí que temos de cultura racional, muitos canais aí que nos ajudam tanto, né? Então, essa é o nosso papel aqui, né? Tem mais alguma coisa para acrescentar sobre o que é encanto, o que é desencanto? Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que a gente responde. O Vinícius é o cara que responde aí os comentários. Por enquanto, você tá sendo convocado a responder os comentários, tá? bom. A gente vai tentar, né? Se alguém tiver alguma dúvida, nos próximos podcasts, né? Racionalcast que a gente for fazendo, a gente falar sobre essas dúvidas, Ah, sim, né? com certeza. A gente Aqui pode no gravar programa, até um podcast sobre algumas não dúvidas que a gente gerais. saiba tudo, tá, gente? Mas assim, muitas vezes o que você pode perguntar aí ativa também aqui a nossa glândula pineal para ir buscar conhecimento aqui através dos livros e também nos ajuda a evoluir também, né? É isso aí. Porque é assim que é, né? O raciocínio. Um vai ajudando o outro. Tem mais alguma coisa, Vi? Bom, Pra acrescentar? acho que por hoje deu para explicar bem, né? Para não o que ficar é. muito longo o nosso Racional Cast, né? Mas a gente vai fazendo vários aí. Como é um assunto, que nem eu falei, que uma coisa puxa a outra, a gente dá vai pra falando em fazer outros, né? vários Racionais Cast. É difícil, né? Falar só de uma Só de uma coisa. coisa, A gente Tenta focar, quer falar só sobre o encanto e o desencanto, mas são tantas coisas verdade. Que assim envolvem, né? É verdade. E vamos agora, então, cantar um pouquinho? Vamos cantar. Finalizar Vamos. com a nossa música, né? Vamos cantar um pouquinho pro pessoal aí de casa. Vamos lá. Agora é Quem Canta, Desencanta. Vamos lá. Hey! Acorde quem está dormindo, o raciocínio está agindo, vamos zoar. Hey! Universo em desencanto, traz esse canto, vamos zoar. Hey! Acorde quem está dormindo,
interagindo, vamos zoar. Hey, universo em desencanto, traz esse canto, vamos zoar.